aí, pessoal. Agora iremos responder Provão Paulista Seriado, a segunda aplicação do segundo ano de 2023. E para isso, meus queridos, estamos aqui com o professor Jair, canal Praxis Química. Eu já falei para vocês nos outros vídeos a importância do Provão Paulista Seriado, né? Então, vamos dar mãos à obra. Olha só que maravilha. A prova de Química, ela começa aqui na questão 40. Lembrando que a prova do segundo ano, ela vale 25% da nota final para concorrer aí às vagas em universidades, tá? Públicas em São Paulo. E ela fala o seguinte: segundo o modelo cosmológico padrão, o universo seguiu há 13,7 bilhões de anos e atualmente acredita-se que ele continua em expansão acelerada para estar de acordo com as mais recentes observações experimentais. A melhor explicação para a formação inicial do nosso universo é fornecida. Aí nós temos o seguinte, olha só. Alternativa A, a teoria do Big Bang, que todo mundo sabe que atualmente é a mais aceita, não é isso? Onde o universo ele teria começado com uma grande explosão, onde ele estaria comprimido em um único ponto, né? Estaria se acelerando e se resfriando, né? Na sua expansão. Teoria, vamos lá, B. Pelo modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio. Não, o modelo de Bohr ele fala do universo microscópico, né? Não da criação do universo. C. Pela evolução estelar. Não. Evolução estelar é um outro tema. Pela fissão nuclear ou pela fusão nuclear, também não. Então nós temos a questão A, que explica melhor a criação do universo, é a teoria do Big Bang, alternativa A. Então, temos aqui a alternativa A. Vamos para a próxima. Questão 41 do Provão Paulista Seriado. Quando se prepara um café coado, água quente é jogada sobre o pó de café, com o escorrimento de um líquido através de uma membrana permeável. Nesse processo, duas operações de separação são realizadas em sequência, que são, respectivamente, quando você joga água quente no pó de café, ele retira uma substância do pó de café. Esse processo é que a gente chama de extração, tá? Então a água ela vai extrair a substância ali do pó de café, senão não faria sentido, né? E logo depois parte dessa substância fica retida no filtro, que é o que a gente não quer, que é o pó, né? O sólido. E o que a gente extraiu com a água quente, ela passa pelo filtro. E, como o próprio nome já diz, é o que? É uma filtração, né? Ou filtração simples, né? Tem outros tipos de filtração. Filtração a vácuo, entre outras, né? Mas só que é o seguinte. A única alternativa que cabe nesse processo é a alternativa B, extração e filtração. Tá bom? Extração, primeiro água quente com pó e depois separação do pó no filtro e a água quente com a substância do café passando pelo filtro. Vamos para a próxima. Questão de número 42 do Provão Paulista Seriado. Um sal é fornecido por 3 elementos químicos, sendo que o cátion, a espécie com carga positiva, né, é composto por 2 elementos químicos não metálicos. E o ânion é formado por 2 elementos químicos consecutivos do
mesmo período. Vamos até grifar isso aqui. É pertinente isso aqui. Olha só. Consecutivos do mesmo período na classificação periódica. Então, o cátion ele é feito por dois elementos químicos não metálicos. Aí agora nós vamos analisar. Para isso a gente vai precisar de uma tabela periódica, tá? Daqui a pouco eu coloco na tabela periódica para a gente ver. Mas de cara aqui, ó, a gente já exclui a A. Por que a gente exclui a A? Porque esse Na aqui é o sódio, né? Na é o sódio e ele é um metal. Então a gente já exclui a A e a D. Não, e a C, quer dizer. Um outro sódio aqui, como cátion. Aí sobrou a B, a D e a E. A parte do cátion aqui, ó, nitrogênio é um não metal e hidrogênio também, né? Aqui também nós temos nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio. Mas aí a gente vai para a segunda parte, que é o seguinte. Ele fala que o ânion, que é a parte negativa da molécula, é formada por dois elementos químicos consecutivos do mesmo período na classificação. Então, olha, aqui eu tenho dois elementos químicos, aqui eu já cortei. Aqui eu tenho nitrogênio e oxigênio. Depois a gente vê se é consecutivo. Aqui eu tenho só cloro. Então, se são dois elementos consecutivos, aqui eu só tenho só um. Então, já tiro esse aqui também. Aqui também, ó, tenho enxofre e oxigênio, da mesma forma que esse outro aqui. A única diferença é que eu tenho carbono, nitrogênio e oxigênio. Agora vamos dar uma olhada na tabela periódica para a gente ver. Lembra do consecutivos no mesmo período. Tá? Dois não metais no ânion consecutivos no mesmo período. Vamos botar lá. Ver. Vamos pesquisar aqui, ó. Tabela periódica. A gente encontra uma maiorzinha. Aqui, ó. Então, olha, vamos relembrar. Período, meus queridos, é a linha aqui, ó. E grupos ou famílias são as colunas. Então, mesmo período, eles têm que estar na mesma linha. Agora, olha a alternativa A, nós temos oxigênio e enxofre. O oxigênio, ele está na mesma coluna que o enxofre. Só que o oxigênio, ele está na mesma linha, no mesmo período que o nitrogênio. Viram? Então, ele não está no mesmo período que o enxofre, ele está na mesma coluna, na mesma família, né? Só que ele está no mesmo período que o nitrogênio. Vamos ver se tem alguma questão com nitrogênio e oxigênio. Vamos voltar lá. Temos sim. Nós temos aqui questão B. Tem aqui dois não metais no cátion e dois elementos consecutivos no mesmo período no ânion. Então eu tenho aqui a alternativa B. Então aqui é bem bacana que ela relembra bastante a gente sobre a tabela periódica, né? Então, sobre período, sobre família. Então vamos para a próxima. Alternativa B. Vamos lá, questão de número 43. Tablets Campden são comprimidos contendo cada um 550 miligramas de metabisulfito de sódio, esse N2S2O5. Aí tem a massa molar dele ali, 190 gramas por mol. Um composto utilizado na produção de vinhos caseiros. Cada 1 grama dessa substância produz 0,56 gramas de dióxido de enxofre.
E ele dá a massa molar do dióxido de enxofre ali, ó, 64 gramas por mol. Um composto sulfitante que elimina bactérias e leveduras selvagens no sistema, prevenindo a contaminação do vinho, sabendo que, na produção de 50 litros de vinho, foram utilizados 25 tablets Campden. A concentração de SO2 no vinho em mol por litro será igual a... Aí, o que ele me dá é o seguinte, ele pega que cada comprimido desses tablets aí tem 550 miligramas. Aí ele fala que tem 25 comprimidos, então eu multiplico por 25. Isso aqui vai me dar 13,75 gramas, já convertendo. Isso aqui dá 13.750 miligramas. Convertendo para grama dá 13,75. Só que essa quantidade aqui é desse metabisulfito, tá vendo? Dos 25 tablets desse comprimido. E ele fala que cada tablet produz, cada grama produz 0,56 gramas de dióxido de enxofre. Então, se eu tenho 13,75 gramas, eu multiplico por 0,56 e eu vou achar quantos gramas de enxofre, de SO2, dióxido de enxofre é produzido. Aí, multiplicando 13,75 por 0,56, isso aqui vai me dar aproximadamente 7,7 gramas. Certo, e agora, o que eu faço? Para mim achar a concentração em mol por litro, eu tenho que achar o número de mols e os litros eu tenho aqui, ó, ele vai me dar 50 litros no próprio enunciado. Aí o número de mols, a fórmula é número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Ele me dá a massa molar, dá 64 gramas por mol de SO2. E a massa eu achei o 7,7. Então, para eu achar o número de mols, eu faço 7,7 dividido por 64. Isso aí vai me dar um valor de... Quer ver? Vamos achar aqui com a nossa calculadora magnífica. Olha só que legal. A gente vai fazer 7,7 dividido por 64. Isso é igual a 0,12 alguma coisinha. Tirando a calculadora da frente. Aqui vai ser igual a 0,1203 mols. Aí o que eu faço é o seguinte, eu não tenho o número de mols, a molaridade ou a concentração molar é igual a número de mols dividido pelo volume. O volume eu tenho, que é 50 litros. Aí eu faço molaridade é igual a 0,12003 dividido por 50. Aí a concentração em mol por litro, fazendo essa continha, vai me dar o seguinte. É 12,03 dividido por 50. Isso aí vai dar 2,4 vezes 10 elevado a menos 3. Então isso aqui vai me dar 2,4 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Essa é a concentração molar que ele pediu. Tem alguma alternativa assim? Tem. Qual que é? A alternativa C. Alternativa C, 2,4 vezes 10 a menos 3. Essa foi difícil, né, meus queridinhos? Dizendo que eu estou melhorando também na letra ali.
mas foi bacana. Então vamos para a próxima. A próxima questão 44. Ela fala o seguinte: compósitos, misturas de materiais com qualidades superiores aos materiais originais, feitos com resíduos de agricultura e materiais termoplásticos, derivados de petróleo, são utilizados na confecção de materiais como carpetes, vasos, cordas, telhas e colchões. Como os resíduos da agricultura e os materiais termoplásticos apresentam características diferentes quanto à polaridade de suas moléculas, os resíduos da agricultura são tratados com anidrido acético para produzirem uma matéria-prima mais adequada para interagir com os materiais termoplásticos. A reação genérica entre resíduos da agricultura e anidrido acético está representada na equação a seguir. Aí ele nos dá essa equação aí, ó. Tem o resíduo da agricultura, essa substância, nós temos o anidrido acético, e eles reagindo, formando o ácido acético e aquela matéria-prima ali que é utilizada na produção dos compósitos. A gente tem que lembrar de química orgânica um pouquinho e analisar a estrutura, moléculas, lembrar de polaridade a polaridade. Ele fala o seguinte: a reação dos resíduos da agricultura com anidrido acético é necessária porque esses resíduos são compostos por moléculas. Aí temos a alternativa A: hidrofóbicas, que repelem água e precisam se tornar hidrofílicas. Aí ele fala aqui, ó, para interagirem melhor com os termoplásticos apolares. Então essa aqui está errada, né? Primeiro, olha só, vamos entender o que é hidrofóbica e hidrofílica, para a gente poder entender melhor. Hidrofóbica são moléculas apolares e elas não se misturam direito com água. E hidrofílicas, elas têm afinidade com a água, tá? Então, hidrofóbica não gosta de água, hidrofílica gosta de água, tá? Então, no caso aqui, essas moléculas que foram produzidas, pode ver, tá vendo esse OH? Vou colocar aqui com um marca aqui, isso fica mais fácil. Tá vendo essa hidroxila aqui? Essa parte aqui, ela é o que torna essa molécula polar. Então, eu tenho que pegar esse resíduo da agricultura e transformar numa substância apolar, uma substância que seja hidrofóbica, que repele a água, né? Que é o que tem essa molécula aqui, que ela é menos polar do que essa daqui, tá? Então, reagido com anidrido acético e como produto eu tenho um ácido acético e essa matéria-prima aqui que é menos polar do que o resíduo da agricultura com esse álcool, tá? Então aqui já está errada. B. Hidrofóbicas, que repelem água e precisam se tornar hidrofílicas. Não, como eu falei, essa molécula aqui, ela é hidrofílica e ela precisa se tornar hidrofóbica para poder ser utilizada nos plásticos, tá? Lá como matéria-prima. Hidrofílicas, que atraem água, e precisam se tornar hidrofóbicas, que repelem água para interagirem melhor com os termoplásticos polares. Não, os termoplásticos são apolares e não polares. Ela está quase certa. Nesse finalzinho que ela deu uma zoada. D. Hidrofílicas, que atraem água e precisam se tornar hidrofóbicas para interagirem melhor com os termoplásticos anfifílicos com polaridade intermediária.
Também não. E ele fala, olha, ele não é nem tanto polar, nem tanto apolar. Então ele tem esse duplo caráter. Ele, esse anfifílicos aqui, que ele tem um duplo caráter, né? Não, mas não é isso, tá? E também está errado. Hidrofílicas, que atraem água, correto, e precisam se tornar hidrofóbicas, que repelem água para interagirem melhor com os termoplásticos apolares, correto. Então, vamos marcar aqui a alternativa E. Beleza. Questão muito texto, né? Muita interpretação, mas relembrar uns conceitos aí de polaridade, de repelir água, química orgânica. Então, vamos para o próximo. Questão de número 45. A reforma a vapor é uma solução interessante para a redução de gases de efeito estufa, pois converte metano em hidrogênio, um combustível menos poluente, às reações que levam à reação global. Aí eu tenho as reações ali para a conversão do metano em hidrogênio, que estão representadas a seguir. Eu tenho as duas reações abaixo ainda. Considerando que a combustão de hidrogênio gera 286 kJ por mol, já é uma outra equação que ele não mostrou, mas a gente consegue colocar. O saldo energético entre a reforma de 320 gramas de metano e a combustão de hidrogênio gerado nessa reação é igual a... Vamos ver. Primeiro, vamos fazer aqui esse balanço energético aqui. Tudo bem? Então, primeira coisa é o seguinte. Olha essa equação aqui, ó. Essa é a equação global. Então, a partir dessas duas equações, ele me dá essa equação. Então, vamos entender o seguinte, ó. Eu tenho CH4 mais H2O, transformando em CO mais 3 mols de hidrogênio. H2. H2. E a outra é o CO mais H2O, transformando em CO2 mais H2. Beleza, não vou nem colocar aqui quantidade em mols, porque vamos entender a parte da equação global. A parte da equação global, eu tenho aqui, ó, vou colocar de outra cor. De verde, eu gosto de colocar de verde. Vou colocar aqui, ó, CH4 mais 2H2O. Isso aqui se transforma em CO2 mais 4 mols de H2. Tá vendo que eu tenho CH4 aqui nos reagentes, aqui na reação global também. Eu tenho 2 mols de água nos reagentes, aqui eu tenho 1 mol, mas esse daqui 2 mols, que é o que dá certinho. Eu tenho CO2 aqui desse lado, aqui eu tenho CO2. E aqui eu tenho 4 mols de H2, então eu tenho 3 mols em cima e 1 embaixo, 4. E esse CO aqui, como eles estão em lados opostos, o monóxido de carbono, eu corto aqui e corto aqui. Então eu não preciso fazer nada nessa equação. Como assim não preciso fazer nada? E se eu tivesse quantidade de mols diferentes aqui, ou em lados opostos, para ter a equação global, eu teria que inverter o sinal, ou multiplicar, ou dividir, ou fazer alguma coisa. Aqui eu não preciso fazer nada. Aqui eu preciso só pegar as quantidades aqui da entalpia, é mais 206 kJ por mol, e aqui menos 41 kJ por mol. E somar essas quantidades. 206 menos 41
daí vai me dar 165. Então eu vou ter 165 kilojoules por mol, certo? Aí o que ele me fala é o seguinte, meus queridos, olha, ele me dá outras informações aqui. É o seguinte. Ele fala para eu comparar com a combustão do hidrogênio. Vamos colocar a equação da combustão do hidrogênio aqui. Vamos fazer com uma outra cor. Fazer de azul. Azul. Eu vou colocar aqui, ó, H2 mais meio mol de O2. Isso aqui se transforma em 1 mol de H2O. Isso aqui é a reação de combustão de hidrogênio. E segundo ele está falando aqui, isso libera menos 286 kilojoules por mol. Ele fala para comparar. Aí para mim comparar, o que eu faço? Eu tenho que comparar o que eu achei e ver a quantidade em mols e depois comparar com a do hidrogênio, mas só que ele me dá mais informações. Como assim mais informações? Ele fala que tem 320 gramas de metano. 320 gramas de metano, quantos mols de metano que foram queimados? Aquela reação ali está para 1 mol. Primeiro vamos ver quantos gramas por mol, né? Qual é a massa molar do metano? O metano é CH4. O carbono é 12, o hidrogênio é 1, tem um carbono 12 mais 4, 16 gramas por mol. Isso aqui é a massa molar do CH4. Mas eu tenho 320. É isso? É 320. Aí o que eu faço? Para mim achar o número de mols, eu faço massa 320 dividido pela massa molar 16. Isso aqui vai me dar 20 mols. Correto? Então, se eu tenho 1 mol de CH4 e produz 4 mols de H2, então a quantidade em mols aqui de hidrogênio vai quadruplicar. É isso? Então eu vou ter 80 mols de hidrogênio. Então eu vou ter, olha só, 20 mols de CH4 e 80 mols de H2. Por quê? Porque a proporção é 1 para 4. Então tem que fazer essa conversãozinha. Como assim a proporção é 1 para 4? Olha só a reação global. 1 mol de CH4 me dá 4 mols de H2. Ele me dá a equação aqui. Ele não me dá a equação direta. Ele me dá de uma forma meio na gambiarra, tá vendo? Ele só me fala que tem a reação de hidrogênio e me dá o valor. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer as contas desses valores aqui, não para 1 mol, mas para 20 mols de CH4 e 80 mols e comparar. Então, vamos fazer as contas agora. É o seguinte. Nós vamos fazer 20 vezes 165 e 80 vezes menos 286.
aqui é igual, isso aqui é igual. Vamos fazer as contas agora. Essa questão é bem trabalhosa, né? Vamos fazer lá. Do lado de cá. 20 vezes 165. Ó, 3.300. Então, vamos colocar aqui 3.300 quilojoules, certo? E a outra vai ser o seguinte, vai ser 80, coloquei ali 8, mas 80 vezes, vou colocar entre parênteses, menos 286. Isso daí dá 22.880 menos 22.880 quilojoules. E agora é só fazer a diferença. E aqui é 80, não é 8. Só corrigir aqui. É só fazer a diferença. Eu faço a continha, vamos lá. A diferença em módulo, tá? Eu quero saber só a diferença, quero que ele comparar a diferença aqui das energias. Independente se é negativo ou positivo, ele quer em módulo. A gente fazendo isso daqui mais 3.300 dá 19.580. 19.000. Vamos fazer com outra cor aqui. Vermelho de novo. Aqui vai me dar 19.500 e 80 quilojoules. Subtraindo aqui, vendo essa continha. E é a alternativa D de doido. Olha que legal. Essa questão bem trabalhosa, né? Mas fazer o que? Temos que fazer. Vamos lá, só colocando aqui alternativa D. Prontinho. Vamos para a próxima. Questão de número 46. Aqui, lei das velocidades, olha só. Isso aqui é complicado, mas é bacana, mas é facinho. Ó, os dados a seguir foram obtidos a partir dos estudos cinéticos da reação do óxido nítrico com o gás hidrogênio. Eu tenho aqui o óxido nítrico, o NO, mais o H2, o gás hidrogênio. Isso nos reagentes. Quando eu tenho aqui isso aqui nos reagentes, a lei das velocidades, ela é o seguinte, ela me fala que a velocidade é igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes, a concentração do reagente A elevado a um expoente vezes o reagente, concentração do reagente B elevado a um outro expoente. E quantos reagentes tiverem, tá? Por que é só os reagentes, não é os produtos? Porque ele quer saber só a velocidade. E esse tipo de cálculo da lei das velocidades, ele é um dado experimental. Por isso que eu tenho aqui, ó, número de experimentos, tá vendo? Número de experimentos. Porque eu faço várias experiências mudando as concentrações de reagentes e vejo como é que isso altera a velocidade. É assim que é feito, tá? E as questões são baseadas nisso. E o que eles procuram achar com isso? Os expoentes aqui, ó. Porque eu sabendo quais são os expoentes, eu sei qual é o reagente que vai interferir mais na velocidade de uma reação química. Então, se eu aumentar um,
eu aumento a velocidade nesse sentido. Se eu aumentar o outro, eu aumento muito mais a velocidade ou muito menos. Entendeu? Aí vamos analisar essa questão para a gente saber. Ele pergunta aqui, ó, com base nos resultados, verifica-se que as ordens da reação em relação aos reagentes NO e H2 são respectivamente. O que é a ordem da reação? São os expoentes. Tá? Isso daqui, vou fazer aqui com marca-texto. Isso daqui são as ordens da reação. De primeira ordem elevado a 1, de segunda ordem elevado a 2 e assim sucessivamente. Entenderam? Então, como é que eu acho isso? Ele me dá as concentrações aqui, não dá? Olha o primeiro experimento. As concentrações aqui não são iguais? Aí eu não tenho essa velocidade? Se eu pegar o segundo experimento e comparar com o primeiro, sempre eu tenho que comparar. O que ele fez? Ele manteve essa concentração aqui do NO e duplicou a concentração do H2. Aí o que aconteceu com a velocidade? Ela duplicou. Ela foi 2 vezes mais rápido. Então, eu faço o seguinte, ó, a velocidade do hidrogênio, ela foi 2 vezes mais rápida. Como é que eu entendo qual é a ordem? Vamos entender de forma algébrica. Tá? Então, o primeiro eu mantive e eu sei que o resultado ele duplicou. E o segundo eu dobrei a quantidade. Eu não dobrei a quantidade? Se eu dobrei a quantidade e elevei a um expoente x, e eu sei que ele duplicou a velocidade, então vai ser 2 elevado a 1. Se eu dupliquei 2 elevado a 1, não é 2? Então esse x aqui, ó, é 1 também. Porque se isso aqui é igual a isso, para manter a igualdade, o x tem que ser igual a 1 também. Qualquer outro valor aqui não vai dar 2 elevado a 1, que vai ser o próprio 2, tá? Entenderam? Então, é o seguinte. Nessa primeira aqui, o expoente, esse B aqui, vai ser igual a 1. Agora vamos por 2, olha. Eu tenho que pegar 2 experimentos iguais. Pego o primeiro que está mantido e olha no segundo. Eu mantive as quantidades de hidrogênio iguais e dupliquei a de NO. Tá vendo? Dupliquei a de NO. Aí o que aconteceu com a velocidade? Ela quadruplicou, ela aumentou 4 vezes. Ó. Se ela quadruplicou, então é o seguinte. Eu dupliquei a quantidade, vou fazer até com outra cor. Veja de novo. Dupliquei a quantidade de NO elevado a Y. E eu quadrupliquei. Se eu quadrupliquei, vai ser 2 elevado ao quê? Ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Não é isso? Então aqui vai dar 4. Qual é o valor de Y para isso aqui ser verdadeiro? É 2. E 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, Y é igual a 2. Então, esse expoente aqui no lugar do A vai ser igual a 2. Ó. Então, o hidrogênio ele vai ter a ordem 1 e o NO vai ter a ordem 2. No caso aqui invertendo, né? Então, primeiro é o NO, depois é o hidrogênio. Então, vai ser de segunda ordem e depois de primeira ordem. Qual é o que tem segunda ordem e primeira ordem? Não é a alternativa E? Não, calma aí. Não é a alternativa A? Então tem que ser aqui, ó. NO primeiro. NO a gente não viu. A ordem dele é 2. O hidrogênio a ordem é 1. Então eu tenho aqui a alternativa A da questão 46. Lembrando, a velocidade da reação não é difícil, viu, gente? Mas depois a gente vê direitinho uma aula específica só de velocidade da reação para fortalecer. Isso aqui é meio complexo, mas não é difícil. Próxima, 47. Etanol C2H6O e ácido acético C2
H4O2 reagem entre si e estabelece um equilíbrio químico apresentado pela equação a seguir. Aí eu tenho ali a reação química. Aí ele fala o seguinte, ó, se é em equilíbrio químico, eu vou ter tanto reagentes como produtos ali misturados, né? Considere que nesse sistema em equilíbrio adiciona-se etanol. Então, o que ele fez? Em determinado tempo, T1, ele aumentou a quantidade de uma das substâncias. Aí eu vou alterar esse equilíbrio. É como uma balança. Uma balança, se eu vou lá e coloco um pouquinho de peso em um dos lados, ele vai alterar brevemente, mas depois ele vai restabelecer um outro equilíbrio diferente, mas vai ter um outro equilíbrio. Aí o gráfico que mostra o que acontece nas concentrações de etanol e de ácido acético até que se estabeleça um novo equilíbrio então é o seguinte, ele foi lá e acrescentou etanol no tempo T1. Aqui ele está falando na linha vermelha que ele acrescentou ácido acético. Aí diminuiu e o etanol aumentou. Não, isso é mentira. Na B, ele acrescentou etanol, que é o que ele fala aqui, ó. Adiciona-se etanol em determinado tempo. Quando eu adiciono, a equação ele vai se deslocar no sentido oposto, na formação dos produtos. Então eu vou lá e adiciono essa substância aqui, ó, o etanol. Aí quando eu adiciono muito desse lado, a equação vai tentar contrabalancear e vai começar a produzir essas substâncias do lado de cá, ó, e consumir as do lado dos reagentes. É o que acontece aqui, ó. Então começa a diminuir a quantidade, depois que eu joguei, de etanol e de ácido acético, começa a ser consumido. Então a B, ela está correta. C não é, porque se eu aumento o etanol, eu não formo mais ácido acético, eu consumo ácido acético. Está errado isso aqui. Aí, o aumento do etanol é instantâneo, ele não é gradual. E ele não aumenta, ele diminui depois de um tempo. Ele aumenta de uma vez e depois vai diminuindo, né? É o que acontece no B, então tá errado. E C também tá errado, porque os dois não aumentam. E não é gradual também. Então, alternativa B, uma questão bacana de interpretação de gráfico e de equilíbrio químico, relembrando. 48. O reator nuclear da usina de Fukushima, danificado em 2011, devido a um tsunami, contém mais de 1 milhão de toneladas de água contaminada com materiais radioativos, dentre eles o trítrio, o isótopo radioativo emissor de radiação beta, e que tem tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida, isso aqui é interessante também. Marca texto. Tempo de meia-vida de 12 anos. O governo japonês iniciou em 2023 o despejo controlado dessa água contaminada no oceano e prevê que o processo deverá durar cerca de 30 anos. O isótopo formado no decaimento do trítrio e a redução da atividade do trítrio após 36 anos são, respectivamente... Então, olhem só. Primeiro, o que é tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida, meus queridos, é o tempo onde a atividade radioativa do elemento ela cai pela metade, a massa dele, a massa radioativa, tá? Então, se eu tenho no tempo T0 100%, no tempo T1 vai ter se passado quantos anos? 12 anos. 12 anos. A massa vai se reduzir pela metade, 50%, perdão. Não está falando gramas nem nada, 50%. Depois de mais 12 anos, de mais uma meia-vida, lembra que 12 mais 12, 24, né? Aí vamos colocar aqui, ó, 24 anos. Aqui, ó, no tempo T2. Vai reduzir mais pela metade. Então, 50% vai reduzir pela metade e vai sobrar 25%. Não é isso? Aí,
mais 12 anos, que é para completar o quê? O tempo aqui que ele falou. É os 36 anos. Então, mais 12 anos, mais um tempo de meia-vida, T3. 12 anos. Vai completar os 36 anos. Que é o que ele fala aqui. Aí ele vai reduzir pela metade de novo. Aí aqui vai dar quanto? 12,5%. Aí 12,5%. Se eu retirar do 100%, vai me sobrar o quê? 87,5%, não é isso? Aí ele fala o trítrio. O trítrio, gente, qual é o isótopo? Eu tenho dois valores aqui com 87,5%. Ele perguntou: o isótopo formado no decaimento de redução e atividade do trítrio aos 36 anos são, respectivamente, a redação da atividade a gente já viu que é 87,5%. Agora o trítrio, vamos pegar uma outra cor aqui. Tá o vermelho de novo. Vamos relembrar o que é o isótopo. O hidrogênio, ele tem um próton, ele tem massa 1, não tem nenhum nêutron, ele tem um elétron, né? O deutério, ele tem um próton e ele tem um nêutron, então ele tem massa 2, que soma o próton com o nêutron, massa 2. Tem um elétron também. O trítrio, ele tem um próton e 2 nêutrons, então ele tem massa 3. Um elétron. Só que, tá vendo essa emissão beta aqui, ó? Quando ele emite uma partícula beta, a partícula beta, lembra o seguinte, que ele aumenta esse número atômico aqui, ó. Ele mantém o número de massa. Ele tem massa 0, mas ele tem carga aqui, ó. Tá vendo? Menos 1 aqui. Então vai ficar o seguinte: 0, menos 1, e aqui é uma partícula beta, mais o outro átomo que foi gerado. No caso aqui vai ser o hélio, porque o hélio ele tem 2. Lembra que a soma daqui tem que dar o que era antes. Então 2 menos 1 dá 1. Tá? Então ele tem um número atômico de 2. E aqui massa de 3. Então a emissão de uma partícula beta do trítrio libera um átomo de hélio de massa 3 aqui, ó. Esse isótopo aqui. Então nós temos a alternativa E. Vendo? O isótopo formado no decaimento do trítrio é o hélio. Por que é um isótopo? Porque o normal é o hélio de massa 4, né? E número atômico 2. Com 2 prótons e 2 nêutrons. Mas o trítrio com emissão beta forma o hélio 3. Então, é isso, gente. Questão de decaimento, tempo de meia-vida. Agora é seguir para os exercícios, ir para a biblioteca e arrebentar esse negócio, meus queridinhos. Porque foi uma prova bem difícil, bem puxada, relembrando vários conceitos, isso durante o ano. Mas foi bem interessante, foi bem trabalhado e bem construída, né? E eu fico por aqui, professor Jair, mais uma vez, meus queridos. Obrigado aí pela atenção. Eu peço para vocês me ajudarem aí, dando um like, curtindo, se inscrevendo, beleza? E de resto, tchau, tchau.